Capítulo 2 Pactos Sinistros. Momento da vidência. Vi uma nave imensa na órbita da Terra e fui levada até o seu interior. Lá havia um ser que se identificou como proveniente de Alpha Centaurus e fazia estatísticas dos seres reptilianos por meio de uma espécie de computador. Através do aparelho, ele tinha acesso a todos os movimentos daqueles seres. E mais interessante é que ele via os seus pensamentos, ele via plasmadas as suas intenções e os seus planos. Esse irmão extraterrestre de Alpha Centaurus mostrou-me uma espécie de cristal e disse que aquilo era um aparelho contendo uma mensagem do comandante Astar para um dos chefes dos reptilianos. Ele me disse que o comandante já expulsou esses seres de outros planetas onde praticavam as mesmas atrocidades que repetem aqui na Terra. Acrescentou que ele, Astar Seram, já mandara inúmeras advertências a alguns chefes de governo da Terra, alertando sobre a responsabilidade dos pactos sinistros que estão sendo celebrados. Mostrou-me cenas horrorosas com inúmeras sub-raças de seres sem alma sendo criados. Eram como robôs, porém feitos de um material biológico por meio de cruzamentos esdrúxulos. Mostrou-me ainda o controle que os seres negativos têm sobre imensos arsenais militares, inclusive atômicos. Novamente vi cidades subterrâneas que servem de base para estes seres. Depois disso, veio a seguinte comunicação: o grau de violência e dor que serão vivenciados pelos humanos depende de sua vontade. Pactos sinistros pioram em muito a situação já caótica desta humanidade. No plano divino, há sempre inúmeras oportunidades de redenção, mas é o agir humano que determina suas provações. O amigo falou-me ainda que seriam necessárias orações diárias em favor da Terra e que estivéssemos permanentemente ligados ao alto para auxiliarmos no processo de contenção do domínio destes seres sobre a humanidade. Capítulo 3 Experiências desumanas. Ocorreu neste capítulo uma vidência e uma viagem astral. Vi um avião cargueiro num aeroporto vazio. Era noite e descarregavam caixas fortemente acondicionadas em recipientes que pareciam pequenos freezers. Eram recipientes térmicos e lembravam congeladores em miniatura. Nunca vi esse tipo de embalagem e, portanto, fica muito difícil descrevê-las. Um caminhão muito grande esperava aquela entrega e muitos homens trabalhavam com extremo cuidado no transporte. Parecia uma operação secreta, pois haviam carros fazendo a segurança daquele caminhão. Seguiram até um hospital de grande porte, cujas inscrições eram em inglês. As caixas acondicionadas foram descarregadas cuidadosamente e conduzidas para uma espécie de grande laboratório. Quando abriram as caixas, pude ver que continham órgãos humanos devidamente preservados, que seriam usados por aquele grande hospital. Alguém me disse telepaticamente que aqueles órgãos eram traficados de origem clandestina e vinham de diversos pontos do mundo. Falou-me que aquele tipo de comércio com órgãos era extremamente danoso do ponto de vista espiritual, pois a maioria das pessoas era assassinada de modo direto ou indireto, para que os seus órgãos fossem utilizados por compradores de países ricos. De repente, mudou completamente a cena
e eu estava numa base militar. Curiosamente, num laboratório, eu vi diversas experiências genéticas sendo realizadas com células humanas em animais, gerando quadros horríveis de seres estranhos com órgãos de gente e de bicho. Numa sala daquele mesmo recinto, um reptiliano disfarçado mostrava a alguns militares de alta patente uma espécie de humanoide com mais ou menos 1 metro de altura e franzino. Não pude ver o seu rosto com detalhes, mas as mãos lembravam pata de rã em tamanho natural. O instrutor que me acompanhava disse que aquele ser não possuía alma e que tinha partes humanas e outras animais, sendo que obedecia como um robô às ordens de seu criador. Novamente fui levada a um outro local, desta vez um modesto, mas grande hospital, com instalações muito simples, porém com capacidade para receber muitos enfermos. Num determinado setor deste hospital ficavam pessoas indígenas, que eram recebidas para tratamento. Observei uma enfermeira aplicando uma injeção num doente, e qual não foi a minha reação ao saber, através do instrutor, que naquelas pessoas eram aplicadas uma espécie de arma biológica. Um teste que era experimentado e estudado seus efeitos naqueles pacientes indigentes. Na verdade, eram diversas experiências, de modo que algumas pessoas eram atingidas no fígado por certo tipo de substância inoculada, outras no coração, outras no cérebro e assim por diante. Testavam a eficácia, o grau de dor e outras reações. Quando a dor era muito intensa, ministravam sedativos. Mas o quadro era revoltante de se ver, pois enganaram aquelas pessoas doentes e carentes, oferecendo-lhes cura e depois as usavam. Pobres seres humanos indefesos, em experiências sigilosas, diabólicas. Em seguida recebi a mensagem explicativa. Avançam sem cessar as experiências genéticas de ordem funesta no planeta, como outrora fizeram na Atlântida. Os homens insistem em transgredir as leis morais da vida e mutilam e impingem sofrimentos ao reino animal, ao reino vegetal e até mesmo aos seus irmãos humanos. Unidos à corrente de forças involutivas extraterrestres decaídas de seu planeta de origem, que já passaram por vários mundos e não se modificaram, isso ele está se referindo aos reptilianos, realizam experiências bizarras e, apesar das advertências da GFBU, que é a Grande Fraternidade Branca Universal, eles não param em seus planos realmente diabólicos. Nossas palavras duras são alertas para que os grupos espirituais ampliem sua atuação com preces e orações. As forças involutivas seguem tragando a todos que abrem canais à sua atuação e se servem da ambição, da sede de poder e tantas outras imperfeições humanas para lograrem seus instintos. A semeadura insana que realizaram prenuncia a colheita dolorosa que se abaterá sobre a humanidade. Restaurai vossas forças com o amor incondicional e com a caridade, e avançai com essa verdadeira luz que auxilia os homens nessa guerra. Aquilo que vos parece extraordinário ou inacreditável não se trata de fruto de uma imaginação prodigiosa ou ficção científica, mas, infelizmente, representa o retrato da realidade em vosso mundo. Instituições respeitáveis mundialmente prestam-se de base para a realização de pesquisas, para criações e mutações monstruosas. Os dirigentes deste planeta não se conscientizaram ainda
do grau de malignidade daqueles que os manipulam. Orai, pois vosso orbe necessita. Não lamenteis pelos pequeninos que sofrem as dores da miséria, nas doenças ou nas catástrofes, pois estão sendo libertados de um karma muito culposo. Lamenteis, sim, por aqueles que permanecem arquitetando e executando as ordens das forças involutivas, pois estes vão necessitar de misericórdia.